TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Guilherme Cunha, tudo bom com você? Boa tarde. Com certeza, boa tarde. E aí, Medina, todos os nossos ouvintes, YouTube e canal Station dentro do app do TC. Pois bem, né, Medina? Estamos demais por demais da conta. Boa. Contexto. Brasil. Pegamos o movimento da queda no índice futuro, no período da manhã, nós tínhamos uma convicção, digamos assim, a respeito de um retorno mais próximo da casa dos 120 mil pontos, então nós conseguimos surfar esse movimento da queda do índice futuro, e o arrefecimento do período da tarde é o casamento perfeito, porque a gente está comprado em ações. Então é o ganho duplo aí nesse cenário, muito puxado por Petrobras, né? Petrobras hoje é um grande destaque do pregão dessa segunda-feira, e algumas ações corrigindo bem. Então acho que tem bastante coisa pra gente falar, mas certamente hoje deu pra fazer um dia extraordinário. Boa, é isso aí. Guilherme Cunha com a gente, vai comentar muito sobre esse dia do pregão, tirar todas as suas dúvidas, você que participa aqui do Expresso da Tarde, mandando a sua mensagem, participe conosco. Bom, só eu aqui na Reuters, antes de a gente falar com o Guilherme Cunha, sobre atualizações a respeito da questão lá na Rússia, né, que chamou no fim de semana. Ô Gui, quando você viu o noticiário no sábado, você imaginava que segunda-feira seria o quê, hein? Dos mercenários lá no grupo, principalmente para as commodities. Eu vou ser bem sincero, eu achei que teria um impacto muito maior, né, do que nós pudemos presenciar na data de hoje. Esse conflito geopolítico, a famosa guerra, né, vem se estendendo há bastante tempo e mostrou um enfraquecimento do Putin muito forte, né? Foi bem constrangedor, digamos assim, a respeito do cenário mais bélico da coisa, né? Então perdeu-se força. E aí, na data de hoje, eu imaginei um pré-mercado mais eufórico, mas, na verdade, acabou sendo bem menor do que nós havíamos projetado. O domingo foi mais tranquilizador, assim, pensando do lado do investidor. Fala que quando acordei no sábado e vi aquela mensagem, né? Imagina na segunda-feira com o pregão aberto. Só que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está comentando nesse momento sobre esse motim do Grupo Wagner, dizendo que isso reforça a instabilidade que esse grupo tem ocasionado e que os eventos ocorridos na Rússia são assunto interno. Mas os Estados Unidos dizem que os eventos permanecem com uma situação dinâmica e que não tomam posição sobre liderança da Rússia nem do Ministério da Defesa. Biden também comentou sobre isso, mais tarde a gente fala a respeito desse assunto durante o nosso programa. Petrobras liderando altas do Ibovespa, hein, Gui? 2,39%. R$ 30,88 para papéis preferenciais. Os ordinários subindo 2%, R$ 34,59. Aqui você atribui, o Gui, a essa alta forte de Petrobras no dia de hoje? Não tem nada a atribuir, na verdade, não ser o gringo comprando, né? Tanto Petrobras como a Vale também havia uma expectativa da companhia não conseguir performar na data de hoje e conseguiu, né, trazer um cenário positivo. Então a Petro, que está aí na tela, teve uma correção interessante técnica na sexta-feira, né, depois de romper os R$ 31,27, 31,37, é uma faixinha de preço que sugere mais venda do que compra, e lá é o grande destino, tá, Medina? A gente está em R$ 30,86, preço de cotação atual, e quando chegar nesses 31,27, 31,37, a companhia Petrobras tende de novo a obter uma dificuldade da continuidade do movimento de alta. Vale também vem subindo, né, 0,35 a 66,13. É chato ficar Vale abaixo de 67, porque daí traz um cenário ainda de um movimento mais baixista para a companhia, mas para o que era estar acontecendo hoje no Quarteto de Ferro, mais específico a Vale, que faz um preço mais agressivo para o Ibovespa, é muito lucro que a gente pode flagrar. E bancos, né? Acho que os bancões também são alvos aí de compra estrangeira. Então, o que a gente está vendo, Medina? Muitas ações caindo bastante. Há bastante movimento de correção dentro do Bovespa. Porque você fala, Medina, Vale, Petrobras, bancos, são os destaques positivos, mas o Ibov tá caindo. Isso, porque tá tendo correção muita no mercado à vista nas demais ações. Então esse é o grande segredo do pregão de hoje, né? As três grandes companhias amortecem esse movimento, por isso que a gente não vê um rompimento do índice futuro nos 120 mil pontos e uma queda perto de 1% pro Ibov à vista. Mas tem muita correção aí, tem empresa caindo 10%, que é o caso de uma Camil, que foi flagrado logo dentro do Morning Call.
Então tá vindo, né? A correção tá vindo, o reflexo não é diretamente no Ibovespa, porque a gente é muito concentrado nessas 3 grandes companhias que são alvos de compra na data de hoje. Boa, um abraço aqui. Lucas Silvino deixou aqui um superchat já, hein? A nossa caixinha aqui pro Lucas Silvino, mandando aqui, foi a melhor mentoria que já fiz, o pai Gui Cunha aqui, ó. Foi pra você, hein, Gui Cunha, essa mensagem, esse superchat aí, hein? Coisa boa, nós estamos numa tendência de alta clara, né, Medina? Que coisa boa. Nós trouxemos também no domingão exatamente esse contexto das 3 ações, né? Então, para pegar índice futuro essa semana, a gente trouxe o alerta de olhar essas 3 companhias e o que diz respeito a preço, né? Esses movimentos mais técnicos, faz um tempinho aí que a gente vem conseguindo conquistar alguns pontinhos, principalmente no índice, que tá uma dificuldade maior. Então, ó, beijo do Cunha, tamo junto. É isso aí, Ronaldo Correia falou, reforço, Lucas Silvino, ótima mentoria. Boa, Ronaldão, obrigado pela sua participação. Aproveitando que você citou o índice, o Gui, o Alexandre, né? Ele estava comemorando aqui que atingiu o alvo dele, 120.300 no índice, né? Depois ele mandou, vixe, foi embora, porque o índice foi mesmo diminuindo as perdas. Pensando em até o fim do pregão hoje, tem algum alvo aí em mente, Gui? O índice hoje tá naquela, né? Chegou a tocar 119.500, chegou a passar dos 121 mil. Hoje, para quem opera em curto prazo, tá emocionante, não, Gui? Tá, e nós estamos encaixotados. Olha que loucura, né? Na semana passada nós tivemos, apesar das grandes oscilações, um Ibovespa fechando em 0,20, né? Então, pouca oscilação semanal e o índice futuro, naturalmente, acabou contemplando a mesma situação. O que vem acontecendo no índice futuro aí é os 120 mil pontos. Os 120 mil pontos, a gente chegou a falar também no período matinal, que seria a grande prova dos comprados. E tá provando que tá rolando, né? Então, enquanto nós tivermos essas 3 grandes companhias sendo alvo desse fluxo comprador, 120 é um grande suporte, 123 é uma grande resistência. Então, a semana, Medina, é muito chato isso falar, né? Logo numa segunda. Mas a semana tende a ser essa lateralização, não gerar tendência. E aí a correção pode vir muito pelo lance do tempo, não no preço, porque o 120 mil tá difícil de perder. Quando vem atingir o 120 e há um rompimento, os comprados já chegam assediando o movimento comprador e gerando uma movimentação altista. Então 120 torna o principal suporte, tanto para o pregão de hoje quanto para os próximos dias, inclusive. Só que na outra ponta, ao subir até o 123, mais ou menos, né, onde a gente tem um ponto psicológico muito forte, as companhias estarão extremamente carregadas no IFR. Então, por isso que a gente está vendo algumas correções no à vista mais acentuado e pode vir a acontecer. Então, até quarta-feira, estaremos encaixotados nesse 120, 123, e se perder o 120, fica feio. O diário de hoje, por exemplo, a gente está flagrando aqui as negociações 3h40. Vamos lá aqui. Diário fechou abaixo do 120. Ruim, tem esse gapzinho para chegar, que é lá no 118.900. Essa é a minha expectativa para a semana. Tá? Então, o quanto mais o índice futuro ficar acima dos 120 mil pontos, melhor para os comprados, porque senão tem quase 2 mil pontos aí agora numa linha reta para poder chamar novos compradores. O Miqueias perguntando se o dólar busca os 4,751 hoje. Ô, Miquel, a gente vai falar de dólar com o Gui Cunha já. Hoje é segunda-feira, Daniel Araújo, trader do Conecta, participa conosco para trazer a avaliação dele sobre o dólar e também o ajuste do dia às 4 da tarde. E aí, com base nesse ajuste, o Gui faz aquele apanhado geralzão para você de dólar. Segura aí, hein? Em 20 minutinhos temos o ajuste diário e o Gui Cunha vai falar muito sobre o dólar futuro para você. 3 horas e 41 minutos, você participa e manda a sua mensagem aqui no nosso programa, no nosso Expresso da Tarde. Vamos junto, então, até às 6h30 no dia de hoje. Ô, Camila, a galera segue mandando mensagens aí pro Gui, querendo tirar dúvidas. Conta aí, ô, Camila. Vou contar, então, porque o Paulo Henrique lá no YouTube, ele quer saber a sua opinião, na verdade, a sua análise sobre o West Wing, Gui. West Wing, vamos lá, West 3. Aqui na tela do pai. A gente jogou na semana passada e o papel foi que foi, hein? O papel teve uma sequência de alta bem interessante. Olha o volumão que teve na West 3 na semana passada. Mas tem aí muita resistência exatamente no preço onde está. Entre R$1,80 a R$1,90 já tem muita ordem apregoada para travar a alegria do comprado na West 3. Precisa apurar se teve algum fato relevante ou não. Não é cenário base, não tem nenhum alerta ali na companhia. Mas depois também, viu, se passar, o que é interessante deixar monitorando esse papel. Passou do R$1,80 a R$1,90 direto para R$3. Ah, é, Gui? Eita, tem coisa boa aí, né? Porque o contexto daquele movimento da queda
da companhia West 3 foi nessa intensidade. Então não haverá no meio do caminho grandes bloqueios aí até a chegada dos R$3. Ô Gui, só para reforçar o que aconteceu na semana passada, né? As ações subiram muito, a gente vê no gráfico aí de sexta-feira, muito forte, depois de um pedido de destituição do conselho. O pedido previa a troca do colegiado com eleição de 5 conselheiros, 2 membros independentes, indicação do presidente do conselho, né? A gestora WNT enviou o pedido para que seja convocada uma Assembleia Geral Extraordinária em 8 dias, ou seja, se o pedido foi na sexta-feira, né? Então conta a partir de sexta-feira, para destituição de todos os membros do Conselho de Administração. Essas movimentações, de acordo com o pipeline do valor, são feitas com o capital do empresário Nelson Tanuri ou do Banco Master e seus acionistas, viu, Gui? Tá organizando a casa, hein? Né? Então tá de olho aí, tá organizando a casa, a companhia não detém um fundamento extraordinário, mas também não tem nenhum endividamento, não tem alavancagem, tá aí na bolsa preparando para poder ter um movimento de maior consolidação, e é isso, tá organizando a casa. Deixa eu só ver aqui, o 2021 fechou 60 milhões para trás, de 54 milhões em 2022, não consegue entregar resultado financeiro, mas tem uma receita interessante organizando a casa, a reversão de prejuízo para lucro, e o papel pode sim, o alvo aí mínimo para esse cenário aí das cenas dos próximos capítulos organizando a casa é os R$3. Mais um ativo que não estava no radar, que pode gerar bastante valor aí pro ouvinte. Boa, Gui. Camila, mais perguntas que chegam, não param de vir aqui no nosso YouTube e no nosso Station. Vamos lá para Station então, Medina, porque o Sérgio ele fez uma boa pergunta aqui. Ele falou: Gui, você acha que PECAR3, ou seja, GPA, depois da queda brusca de hoje, vai continuar caindo ou foi apenas devido ao fato relevante da Cassino? Inclusive, né, Camila, muitas perguntas chegaram a respeito do Grupo Pão de Açúcar, do GPA. Deixa eu pegar aqui o nosso ouvinte que perguntou aqui, o Daniel também perguntou mais cedo sobre isso no nosse YouTube. Muita gente fez essas perguntas, viu, Gui? Vamos então respirar fundo e entender o que está acontecendo com a companhia Pão de Açúcar PECAR3. Situação de número 1, a queda de hoje não pode ser correlacionada ao fato relevante. O fato relevante é tecnicamente positivo, é que não chegou o block trade, né? A galera gostou do block trade, viu, Medina? Teve aqui dentro da companhia Trade 3, teve na companhia Açaí 3 e vai ter envolvendo na o Cassino também. Então assim, a gente viu que no Açaí 3 teve a alta, não vejo sustentar essa alta, mas é meio que uma bola cantada aí pro especulador ganhar um din-din. Parte número 1. Então, PECAR 3, muito certamente nós teremos uma contextualização de um block trade, o dia, e basicamente iremos desenhar um operacional ali que vai dar seus 7, 8%, como foi nas demais companhias. Pois bem, PECAR 3, muito semelhante a Açaí, vai ter uma contraparte positiva. A queda de hoje é por preço. É uma queda que existiria independente do fato relevante, afinal, nós estamos aí entre R$18 até R$20, todo esse range dos 18 até os 20 é chato. Já tem ali uma congestão muito grande, já tem muita gente querendo contabilizar lucro, porque o papel subiu bem também, né? Das suas mínimas cravadas lá na faixa dos 13,36, foi direto e reto para os 18, sugerindo naturalmente uma correção. Então a correção de hoje vai em linha com o que a gente está vendo basicamente no Ibov como um todo, menos nas 3 grandes maiores companhias. Aonde a gente pode esperar que trave essa queda, independente de fato relevante? Cravado em R$16, melhor preço de compra está em R$15,40. Então ali é uma região técnica de compradores, ali já tem o interesse dos comprados, independente do fato relevante. Agora, se a gente tiver nos próximos dias o anúncio do block trade, a gente já começa a entender uma recuperação de PECAR 3 de um formato natural, tá? Para onde? Nos mesmos R$18. Então o que vem caindo hoje, provavelmente caia nos próximos 2, 3 pregões, é o que tende a voltar com esse movimento do block trade. Quem tá posicionado no papel vai amargar esse movimento de queda dos próximos dias. Quem não tá na hora de entrar ainda não, é um processo especulativo, espera obter mais informações a respeito de como é que será e qual que vai ser a quantidade, né? Enfim, tem muita informação ainda que precisa ser contemplada para a gente poder desenhar algo melhor em PECAR 3. Independente de qualquer coisa, eu sou comprador da companhia lá na faixa dos R$15,40. 15,40, Gui, sua faixa. Boa, essa aí é a visão do Guilherme Cunha.
Pessoal comentando também. O Daniel, aproveitando quem tá nesse setor aí, ô Camila, eu vou furar um pouco a fila aqui, viu? O Daniel Guimarães, ele pediu pra você falar de Carrefour e Açaí. Já que a gente tá no setor aí do atacarejo, ô Gui, a gente pode englobar também Carrefour e Açaí na história. Você citou o block trade de Açaí, né, na semana passada, envolvendo o Cassino. Então começa por Açaí, Gui, depois você fala, passa de Carrefour. Açaí 3 tá na mente já, vou só ver aqui pra baixo. Os 14 virou uma resistência. Então, dificilmente nós teremos algo mais interessante no quadro de cotação de Açaí 3 acima de R$14 antes do balanço. Então, a companhia Açaí 3 teve uma queda bem significativa, surgiu aquele burburinho a respeito de um provável risco sacado que não foi contemplado, teve aí o block trade, gerou uma alta, mas a alta era prevista até onde? 14. Ponto. Chegou lá no R$14, tudo que tiver acima dos R$14, nós podemos falar que está caro, tudo que tiver abaixo dos R$14, podemos falar que está barato. Quais são as extremidades que pode chegar de preço anti-balanço do segundo trimestre? Para baixo, é longe, 11. E não duvido, porque a volatilidade do papel é muito elevada. Putz, deu aí um ânimo na bolsa, foi buscar os 123 mil pontos, rompeu no índice futuro, né? Rompeu, vai indicar que tem novos compradores. O máximo de Açaí é 15,50, 16. Então eu acho que é um risco-retorno muito ruim olhar para Açaí agora. Açaí era um desenho, né? A gente chegou a falar isso aqui, ó. A faca ainda mais bonita do Brasil era Açaí. Gerou o block trade. 2 vezes deu sopa ali pro especulador ganhar 7, 8%. Agora eu vejo que é hora de esperar o papel descansar, né? E o balanço do segundo trimestre contempla um cenário mais inteligente para o papel. Diferente de Carrefour, que marcou ali as mínimas em 8,74 e tem caminho livre para subir até 12,80, R$13. Quedas em Carrefour pode ser uma oportunidade de compra, porque ele está nessa congestão, né? Está nessa lateralização, mas o objetivo do papel é os 12,50, R$13, é para lá que Carrefour vai. Boa, Gui. As perguntas chegando já, vamos falar de dólar, muita pergunta de dólar aqui. Daniel Araújo participa com a gente para trazer o ajuste e o Gui Cunha vai comentar. Vejo Station, vejo YouTube, muita gente participando por aqui, né, Camila? Isso aí, Medina. Eu vou inclusive pegar uma pergunta aqui do Gustavo, que eu achei muito boa. Ele pergunta, Gui, o que acontece se a guerra acabar amanhã, por exemplo? Para onde o mercado brasileiro vai? Acho que não o mercado brasileiro, o mercado global, né? A gente teve muita alteração nos preços das commodities, as sanções que também foram realizadas em cima da Rússia. Então, o mercado demora pelo menos aí uns 2 meses para se reorganizar. Porque como é que vai ficar o petróleo? Acabou, né? Foi decretado. A gente nem sabe hoje em dia como é que faz um fim de uma guerra, né? Ninguém vai levantar a bandeirinha branca lá, então a gente vai ter uma situação de minimamente uns 2 meses para que o preço das commodities voltem a ficar num cenário mais inteligente. Lembrando que a Rússia trouxe ali um impacto até com criptoativos em cima do petróleo, então bagunçou muito o preço de cotação, que está descansando, né? O petróleo já está descansando, o minério ainda detém uma possibilidade de uma correção técnica um pouco mais elevada, mas ao sinalizar o fim da guerra, o mercado sempre vai ficar mais animado. É uma incerteza menor, né, do que pode se estar correlacionando ao preço das commodities, mas o impacto positivo para se manter de pé demora minimamente uns 2 meses para se reorganizar. Vamos supor que a Rússia seja a principal penalizada, né, que é o que vem se desenhando nesses 45 do segundo tempo. A Rússia tem um poder muito forte nas commodities, a gente precisa ver como é que será o posicionamento do país frente ao mundo como um todo. Boa, tô vendo aqui também no nosso WhatsApp que o Canário, ele tá perguntando, na verdade ele quer que você explique essa alta da Raízen e se o papel vai acabar tendo uma forte correção nos próximos dias. Raízen estava no lugar certo, na hora certa, tecnicamente tudo certo, merecedor inclusive de e ter esse movimento de alta, o papel estava lá no limbo, né? E teve um movimento do rompimento dos R$4. Correção forte é muito forte falar, porque, de novo, estava lá em 2,25, sem muito porquê, então o mercado foi papando tudo e tecnicamente está agora no preço, né? O que a gente tem de Raízen agora atualizadíssimo no gráfico? Essas máximas formadas ali no 4,50 é a principal resistência, e R$5 pode ser não, né? É o fim de linha de Raízen. Então, onde que mora o fim desse otimismo da companhia Raízen, ticker RAIZ4? R$5, cravado, bola. É ali que o mercado vai penalizar e começar a devolver. Só que Raízen, todas as quedas são oportunidades. Os R$4 virou suportão, né?
Então, caiu até na faixa dos R$4, ali vai sugerir uma movimentação compradora, até 3,50 só tem gente querendo comprar a Raizen. 2,25, que foi a mínima cravada ali no papel, acredito que dificilmente iremos ver nos próximos anos, inclusive. Boa, Gui. Então vamos lá para o YouTube novamente, porque o Gustavo Mutz Soares, ele pergunta para você se ainda vale a pena entrar em Itaú. E se sim, qual que é melhor, YouTube 3 ou YouTube 4? YouTube 4. YouTube 4 é onde a gente gosta de fazer... mais liquidez, né, Gui? Mais liquidez. Ainda você ganha um cascalinho, né, de dividendo aí no meio do caminho, bom demais da conta. Itaú Unibanco, gigante pela própria natureza. Itaú, cara, ele tem o objetivo de R$30. É ali que o valuation, né, o estudo mais contemporâneo do cenário dos números, carrega a companhia. Então a gente começa a ter um risco de retorno meio que negativo para quem está entrando agora, porque o papel pode corrigir tranquilamente até os 26. Não é cenário base, o setor financeiro bancário está num processo de expansão, né, principalmente Itaú, que ficou para trás. Então o Bradesco chegou no preço-alvo, o Banco do Brasil chegou no preço-alvo, ficou para trás Santander e Itaú Unibanco. Então, Itaú Unibanco até os R$30 ainda é trimestre e pode contemplar esse preço. A única coisa que me incomoda de entrar agora é que você vai ter que sofrer uma correção, caso venha a ocorrer na Bolsa, principalmente até os 26. Então, acho que, sei lá, esperaria um pouco. Acho que caixa é rei agora, até com que o mercado venha a confirmar que não vai ter esses devidos rompimentos técnicos e possa sugerir uma movimentação de correção um pouquinho mais atritada. E aí, ao apresentar o balanço do segundo trimestre, eu vou ficar falando bastante sobre isso, porque a gente está bem ansioso para esses números, e Itaú Unibanco pode ser que venha a correr muito forte e romper os R$30. Ele já é um acumulado dos últimos 2 trimestres, um balanço muito forte, que sugere uma sustentabilidade compradora. Então, agora eu não compraria, esperaria um pouquinho, deixaria no caixa, mas monitoraria. Aonde que eu compraria Itaú Unibanco? Mais perto possível dos 26. Né? Então, se subir, que vá sem você, porque tem um upside, mas ele é risco retorno negativo, bateu nos R$30, certamente vão devolver o papel a um preço de compra mais interessante. Boa, Gui. Tô vendo ali na Station o nome maravilhoso do Denis DJ da B3, que eu adoro ler os comentários dele. Ele tá perguntando se tem alguma notícia pra Sequoia, pra o papel ter caído tanto hoje. Ah, não, cai porque tá caindo mesmo, não tem fundamento. O papel a gente sabe que agora ficou à mercê do mercado e tá lateral, não tá caindo muito hoje, não. Cair muito é cair lá pra 1,25. Tá, então o gráfico tá na tela, é o gráfico diário aí. Não tem um cenário de subiu demais ou caiu demais. É que o papel, ele tem que tomar cuidado com o que a gente fala, mas é ruim. O papel tá ruim, né? Tá ruim das pernas, tá ruim de balanço, ninguém tá querendo se movimentar de um formato mais agressivo no papel, então ele sobe 8%, cai 8%, aí dá uma assustada. Mas ele tá de lado, ele não saiu de máximas em 1,84 e mínimas em 1,25. Não saiu o ano inteiro, basicamente, ele é contemplado dentro dessa faixa de preço. Trimestre inteiro, me perdoa. Então, agora essa queda, eu vejo que é uma oportunidade para aquele trade especulativo. Isso é muito interessante. Então, caiu. O que o Guilherme Cunha vai fazer agora, ali, principalmente quando chegar mais perto, chegou, né? 1,50. Compra para ficar girando, porque naturalmente daqui a pouco vai para 1,84, volta para 1,50, 1,84, até com que nós tenhamos aí uma perspectiva da compra dos ativos da companhia Sequoia. Mas é um trade arriscadíssimo que vale eu colocar uma participação do patrimônio muito pequena, 2% do patrimônio, você consegue aí ficar girando nessa faixa de preço, daqui a pouco vai ter uma paulada muito boa no papel e você vai lembrar desse Expresso da Tarde. Boa! O Gui Cunha aqui, ele é conhecimento, ele é dica, então tem que ouvir esse homem falar, né? Mas vamos lá para a próxima pergunta, porque o canal JPS, ele falou aqui, Medina, que ele deixou para dar o like agora no Expresso da Tarde. Boa, isso aí, tem que deixar o like sempre aqui, estamos com 1.413, hein? Olha. A meta em 1.500 likes, vai deixando seu like e as perguntas também, Camila. Exato, mas ele aproveitou e pediu pro Gui falar sobre DOTS, que subiu muito hoje, Gui. DOTS 3 é companhia que tá pegando muita gente também pela culatra. E veja como é importante deixar um caixa de like aí, né? Para que sempre tenha liquidez os likes aqui da transmissão. DOTS 3 deu essa paulada, né? Então a gente tem uma referência de preço agora, né? Onde começa a ficar caro o DOTS 3? Tudo acima de R$2 fica esquisito, porque a empresa não tem fundamento também. Então o que a gente está esperando do Sequoia, por exemplo? Uma paulada dessa, para você colocar lucro no bolso e já ficar um pouquinho de fora, sem com que você venha correr risco desnecessário. DOTS 3, aonde que se compra DOTS 3 se você quiser correr risco? R$1.
tá nesse meio do caminho, vira realmente uma loteria, que hoje a loteria foi vencedora, né? Então, só que no mês, pessoal, sobe 84%. 20% sobe hoje. Mas ainda assim o acumulado é menos 55%. A empresa ela tem um ROI negativo de 50%, né? Empresa que tem um endividamento até que baixo, né? Perto do seu valor de patrimônio, ativos circulantes, etc. Não traz uma alavancagem, mas desde 2018 é uma empresa extremamente deficitária. Principalmente o ano passado foi o recorde do recorde de déficit. Então tem que tomar cuidado. Muitas empresas que estão em recuperação judicial e etc. sofreram uma alta aí bem expressiva, mas é um papel com baixa liquidez. Toma muito cuidado aí, pessoal. Só dá para olhar para DOTS, sem passar muito nervoso lá na faixa de R$1. Daqui a pouquinho teremos Daniel Araújo aqui com a gente para falar de dólar, pessoal comentando sobre a moeda americana. O dólar futuro está em R$ 4,768, já o ajuste e também a participação do Daniel aqui com a gente. Dá tempo então, acho que antes, Camila, pra gente fazer mais uma perguntinha da galera aí. Quem é que mandou mensagens pro Gui Cunha? Olha, agora a gente vai pegar, na verdade, a pergunta da minha xará Camila lá no WhatsApp. Ela quer saber, Gui, qual que é a sua projeção, o que esperar do IPCA 15 amanhã? Caraca, IPCA 15 amanhã é forte, hein, Medina? Oh, meu Deus do céu, amanhã é dia, hein? IPCA 15. Minhas expectativas. Amanhã tem o IPCA 15 e mais cedo ainda tem a ata do Copom, né? A ata do Copom às 8, IPCA 15 às 9. Tudo ali na abertura dos futuros, Gui. Amanhã não tem lenga-lenga não, hein? Hoje foi o dia de ressaca na Bolsa de Valores, andou de ladinho, como havia sido previsto. Amanhã é tiro, porrada e bomba. Meu, IPCA 15 eu acho que é meio evidente que vem pra baixo, né? Eu acho que vem abaixo do consenso. O importante é desmembrar esse IPCA 15 para ver aonde que foi o devido arrefecimento. Porque os últimos dados de inflação, qual que é o principal entrave que nós temos no nosso país? Cai a taxa de juros ou não cai a taxa de juros? Porque o dado de inflação está muito baixo, mas não é nas pontas que vale a pena a gente jogar. Por exemplo, foi combustível, a gente já sabe o que aconteceu. Isso não tende a ser longevo, o contestar e segurar o preço dos combustíveis. A gente tem que ver como é que saiu o serviço, como é que saiu a parte de alimentos. Então eu vejo que naturalmente amanhã sai um IPCA 15 abaixo do consenso. Isso já é meio notório dentro da Faria Lima, que vai gerar uma pressão adicional no Roberto Campos Neto, que pode tracionar uma movimentação de um dia mais comprador, mas, enfim, a gente está sendo muito surpreendido dia após dia na narrativa e nos dados econômicos. O Boletim Focus hoje, mais uma vez, trouxe um arrefecimento do IPCA, né? Então a gente pode ter essa expectativa também bem tranquila a respeito do dia de amanhã. Tende a ser positivo, mas se a ata não falar, gerar uma expectativa de queda para agosto de 2023, torna-se meio que indiferente. Vai ser só volatilidade, não tendência. Ô Gui, então só para deixar um pouco claro para o nosso ouvinte que estará contigo no Morning Call no Expresso da Manhã amanhã, né, ô Gui, a partir das 9 horas, justamente com a divulgação do IPCA 15. Vamos pensar em indicador ali, mais um recuo na inflação. Exato. Positivo para os ativos de risco aqui, perfeito. É isso, né, Gui? Como o cara que se preparar para a abertura de amanhã. Desde que a ata traga alguma possibilidade de queda em agosto. Qual que é o mais importante ali? A ata. A ata é mais importante? A ata. Antes do dado econômico aí, a gente já vai ter uma perspectiva do que esperar para o dia. Porque se a ata falar assim, a possibilidade de queda em agosto e IPCA 15 confirma o bom humor, ufa, um dia um pouco mais leve para a Bolsa Brasileira, sem com que a gente fique naquela, corrige ou não corrige, pelo menos amanhã é um dia bem interessante. Agora se a ata fala assim, não, agosto não. A gente vai olhar os dados e começar a reorganizar a casa a partir do Copom de setembro, aí começa a azedar, o mercado vai penalizar, e aí a gente pode ter bolsa para baixo e dólar para baixo. Esse é o contexto da prévia de amanhã já. 4 horas e 1 minuto. Bom, o pessoal quer saber sobre dólar agora, né? E segunda-feira o Daniel Araújo, o trader do Conecta, participa aqui do Expresso da Tarde. Olha ele aí, já descansando, já dormindo. Olha aqui. É o nosso Daniel. E aí, Daniel, tudo bom com você? Tá bem acordado ou esse dolinha que tá dormindo aí, Daniel? Como vai? Fala, Medina. Fala, pessoal. Medina, esse dólar aqui já fez eu dormir umas 4 vezes na data de hoje. O dólar tá paradão e... Tá chato o mercado hoje. Pois é, então explica pra gente aí o que explica esse dólar paradão hoje, o Daniel, e traz também o ajuste do dia pro nosso investidor. Vamos lá.
Eu acho que eu estava comentando com o pessoal de manhã, acho que os investidores estão de ressaca. Eles não querem movimentar o mercado hoje. O dólar amanheceu num gap de baixa, Medina, e ele se manteve abaixo da média, que é o que utilizamos como parâmetro pela manhã para fazer operações o tempo todo bem próximo. Ele se manteve na tendência de baixa até as 11h30 da manhã, quando ele teve essa forte alta para cima, mas ele se manteve após isso aí bem lateral e encerrando agora no momento, fechando o ajuste no 4767,61. Medina. 4767,61 é o ajuste do dia. Eu quero te ouvir também sobre o que você viu do dólar nessa segunda-feira e também, principalmente, com base nesse ajuste, o que dá para o investidor fazer até o fim do pregão e também como isso impacta na abertura de amanhã, Gui. O Dani foi muito feliz no seu showman aí, né? Que no final das contas... Ele tá cada vez melhor, né, o Gui? Tá aprendendo, é isso aí. Segundo semestre tem tendência de alta também. Ele gosta. Nós tivemos aí, viu, Medina, tô acompanhando aqui bem de perto esse movimento do dólar. O nosso ouvinte hoje, ele tem que entender que não tá pra peixe pra day trade, porque não tem vol. Então, de novo, né, o investidor, a volatilidade é indiferente, porque ele tá olhando para prazos maiores, então é mais claro os seus objetivos. E o day trader, ele precisa dessa volatilidade para que ele possa tradear de um formato mais leve e tranquilo. O dólar no dia de hoje deu para fazer trade? Deu, lógico que deu. Mas teve que ser muito mais cirúrgico, muito mais cansativo. E esse ajuste pressiona o dólar para baixo. Acho que essa é a primeira situação. Dólar para baixo, que tem um ponto que era possível trazer uma primeira grande suporte para trazer comprador, que é o 4776. Ajuste para baixo, o pessoal não tá muito se importando, não. Tá querendo jogar o dólar lá para 4,750, 4,725, fim do objetivo desse contrato WDON 23. Então, tendência permanece de baixa. Expectativa que amanhã seja baixa novamente, só vai alterar caso tenha algo muito estratosférico dentro da ata mais IPCA 15 que gere algum fluxo diferente do esperado. Caso contrário, amanhã, bolsa para cima, dólar para baixo, esse é o cenário. E o ajuste deixa cada vez isso mais nítido. Dificilmente a gente vai ver alguma possibilidade de clicar no dólar hoje e depois do ajuste. Porque ele já está parado o dia inteiro, né? Então não vai ser 5 da tarde que a gente vai olhar alguma movimentação de um formato produtivo. Mesmo assim, se houver zeragem de algum grande player, etc., e se distanciar em torno de 15 pontos desse ajuste diário, independente se for para cima ou para baixo, pode surgir uma possibilidade de um trade curto. Mas eu acho que o grande destaque é amanhã, principalmente de olho nesse ponto. 4,750 é lá que a gente está com um apetite de compra de dólar. Então a gente começa a falar que, apesar do viés ser baixista, a partir dos 4,750 o dólar começa a ficar atritado para esse contrato. Lembrando que sexta-feira é o vencimento do mesmo. Certo. Ô Daniel, você imagina então para amanhã um dolinha mais animado, para você ficar mais acordado no dia? Como queria também a sua avaliação depois desse comentário do Gui aqui conosco. Com toda certeza, eu acredito que amanhã venha para compensar o dia de hoje, que está bem chato, desde manhã, com poucas oportunidades, né, de trade. E acho que na data de hoje, se alguém quiser fazer um movimento, que é o que costumam pedir, lá próximo do 7,50, Medina, que é o ponto que o Gui estava falando, que é uma região boa, mas eu não acredito que vá lá. Eu mesmo fico de fora nesse pregão. Maravilha, Daniel. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Abraço, até sexta. Tchau, tchau. Valeu, Daniel Araújo conosco no Expresso da Tarde. Sexta-feira ele está de volta com a gente para sempre comentar sobre dólar, trazer o ajuste para você, sempre iniciando e terminando a semana aqui o Daniel conosco. O Gui Cunha segue mais alguns minutinhos, né, o Gui? Semana começou, segunda-feira começou com a galera um pouquinho mais cautelosa, com muita observação e tudo mais. Mais perguntas estão chegando. Mas antes, Camis, atualiza o cenário dos Estados Unidos pra gente, como é que tá de momento? Claro, Medina. No momento, a gente tem uma situação mista lá. Dow Jones hoje tá bem volátil. O S&P 500, no momento, ele recua 0,9% aos 4.344 pontos. Dow Jones, como eu disse, virou e no momento sobe 0,18% aos 33.789 pontos.
repetindo, 33.789 pontos. E Nasdaq 100 recua 0,80% aos 14.937 pontos, Medina. Ô Gui, sua visão para essa semana lá nos Estados Unidos, se aqui, né, temos IPCA 15, ata do Copom, lá tem inflação do PCI essa semana também, e é nisso ainda mais, num cenário de bancos centrais aumentando o tom duro no mundo por conta de inflação, um dado inflacionário como o PCI que o Fed olha de perto, né, ô Gui, tendência é depender dele pro investidor se posicionar? Com certeza. Medina, a gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Brasil hoje, por que não afunda? Afunda, sei lá, 1,5%, 2%, porque tem 3 empresas salvando, né? Petrobras, Vale e Itaú. E aqui os dados inflacionários vêm ajudando muito no contexto de política monetária. S&P, por que está acima dos 4.200 e se mantém? Por causa de tech, inteligência artificial, né? Então, a realidade da Bolsa Americana é puxada também por um setor que não se sustenta, né, cara? A gente tem que entender que isso é passageiro, a gente vai ter mais, talvez, 2, 3 balanços estratosféricos que puxem aí o cenário, então a gente pode ver que esse ano o S&P pode se salvar, né, e a Nasdaq se salvar mediante a um evento, mas isso não se fortalece. Então o PCI pode ser um principal movimento de, leveza, e aí, segundo semestre, a gente não tem uma queda mais acentuada, digamos assim, na Bolsa de Valores na americana, porque daí não há uma grande necessidade de um aperto monetário, mas se o PCI vier azedo, né, e começar a trazer aquele aumento de 0,25 lá nos Estados Unidos, eu vejo que volta para 4.200 numa velocidade estratosférica, porque é só um setor que está segurando. A mesma coisa aqui no Brasil. Sai amanhã uma ata para você ver, falando que agosto não tem corte de juros e o IPCA 15 vem acima do consenso. Tchau. Dificilmente Petrobras, Vale e Itaú consiga segurar a semana uma correção aí de 2,5%, 3%. Então tem que ficar bem de olho aí. Acho que a agenda do calendário econômico tem poucos eventos que fazem preço, mas amanhã é Brasil e PCI, se não me engano, né? Sexta-feira é onde marca a Bolsa Americana também. Certo, ô Guilherme Cunha. Bom, 4h09. As perguntas estão chegando por aqui. Pintou uma caixinha também, viu, ô Gui? Caixinha é prioridade aqui conosco. Leonardo Mota mandando aqui: Gui, pontos de compra para melhorar o preço médio dele em local web. PM do Leonardo tá em 11, ô Gui. Local web hoje tem a maior queda em variação dentro do Ibovespa, o Gui. Tem um volume considerável também hoje para local web. Explica aí pra gente, traga a visão e a pergunta do Leonardo Mota. Pô, Léo, tá ruim o PM, hein, pai? Os R$11 é o grande objetivo da companhia nessa virada de semestre. Então, não que a gente goste do serviço, do produto, etc., mas nesse cenário de queda de juros, de movimentação mais eufórica para a Bolsa, nós podemos flagrar que R$11 é o grande objetivo. Chegou muito perto, né, de invadir essa região dos 2 dígitos dos R$10 e começou a embicar para baixo. Só que tem que ter um lembrete aí, né? Que onde tem essas rasgadas, elas vão existir de formato de volta. Então eu só imaginaria voltar a olhar para a local web para um aumento de posição na faixa dos R$7,50. Não antes, de jeito nenhum. Então, R$7,50, uma primeira movimentação, deixaria a caixa para poder voltar só lá nos R$6. Existe uma possibilidade, principalmente de, se houver uma movimentação de DI um pouquinho mais atritada, de uma queda bem chatinha para a companhia local web depois dessas fortes altas. Anota aí, R$7,50 e a faixa dos R$6 são os melhores pontos de compra para a local web. Inclusive, para quem não está no papel, serve da mesma informação. Maravilha, boa. Guilherme Cunha aqui conosco no Expresso da Tarde. Pela Station, o Leonardo Pereira aqui, ô Gui, ele tá te perguntando sobre Kepler. O que você acha sobre o papel? Bom, a Kepler tá num movimento de alta bem interessante. Nós chegamos a flagrar no período da manhã, só tem um problema. Não conseguiu manter o que a gente falou de manhã, que é ficar acima dos 9,20. Esquisito, hein? Então, no curtíssimo espaço, tendência de alta, não tem com o que se preocupar, mas no curtíssimo espaço de tempo, o papel voltar para 8,60, 8,40 é uma grande realidade. E aí, ali já tem ordem de compra, já tem bastante interessado. O objetivo do papel é subir para R$10. Então, teria que ter ficado acima dos 9,20. A semana seria glamourosa em questão de preço, porque daí atingiria novos públicos, ligaria robozinho, tudo jogaria para os R$10 ali, seria um trade mais fácil de desenhar. Agora que está fechando abaixo, né, ativo aí
não está conseguindo ficar acima desse preço, tende a voltar para 8,50, 8,40 e ali o cenário é mais comprador, fica mais evidente. Ó, tô vendo aqui os juros futuros tocando a mínima do dia, hein? D1 F25, 10,97% ao ano. Toca a mínima do dia nesse momento os DIs. Um recuo de até 10 pontos base no longo prazo agora, hein? Ó, D1 F25 na mínima, D1 F26 na mínima, 10,33% ao ano, D1 F27 na mínima, 10,32% ao ano, D1 F31 na mínima, 10,79% ao ano, agora o D1 F29 também toca a mínima em 10,60% ao ano, juros futuros na mínima do dia. Esse movimento, esse horário, Gui, significa o que para o investidor dos juros tocando a mínima do dia e como que isso pode afetar o mercado até o fechamento? Na verdade, já está provisionando o que a gente trouxe de contexto da IPCA 15 amanhã, né? O mercado falando assim, ó, IPCA 15 amanhã tende a vir abaixo do consenso, vamos pressionar que essa queda de juros venha a obter de fato na Selic. Problema, DI futuro na mínima, small cap varejo não caindo 5, 6%, Medina, tem que ficar alerta. Então, de olho nesses varejão brasileiro, Via caindo agora 5,46% com DI na mínima. Né, os small caps como um todo não conseguindo tudo bem que se manteve na sexta, né? Então sexta-feira o herói sem capa acabou sendo as small caps, mas na data de hoje aí o cenário não tá legal, tem alguma coisa chamando atenção aí de risco no que diz respeito a essas companhias, ficar de olho, porque se tivesse subindo o DI, beleza. E quanto esse risco é local ou do exterior, Gui? Local, é 100% local, sem dúvida que é local, porque a gente tá... Varejo, tô estudando muito varejo. Varejo é negativo e ponto, segundo trimestre. Então o que o mercado tá fazendo? Pô, até onde que dá para levar esses ativos de formato especulativo? Até X preço. Via tá demonstrando que vai voltar para baixo dos R$2. Quero muito tá errado, mas provavelmente não. Porque se a curva de juros está indo nessa magnitude, que é o que traz as expectativas melhores para o setor, e algumas small caps também, então quer dizer que toda a corrida que nós tivemos em Via e Magalu estava errado, então está se precificando, e as small caps que não são detentoras de lucratividade também vão voltar. Preocupante realmente para quem está comprado nesses papéis. Maravilha, boa. É a análise do Guilherme Cunha para a gente ficar de atenção nos próximos dias, mas os DIs tocando a mínima nesse momento. O dólar futuro segue caindo 0,55%, R$ 4,768. Ô Gui, você falou de Petrobras no começo do programa, mas pintou uma nova caixinha aqui com a gente, hein? Lucas Inácio, perguntando aqui para você, Gui, na sua avaliação, venderia uma opção de compra de Petrobras a R$ 27,00 para o mês que vem? Contra tudo e contra todos, sim. Né? Eu tenho uma venda de Petrobras no à vista, né, no mercado à vista, estou vendido em Petrobras mirando esses 27. Para mim, perdeu esses 31 e 27, 31 e 37, demonstrou a fragilidade do papel, mas tá tudo conspirando a favor, cara. Difícil falar de Petrobras ficar caindo direto e reto aí, porque o petróleo está descansando, né? O petróleo caiu e descansou, e isso ajuda demais a Petrobras, que tende a entregar um resultado do segundo tri interessante, pagando dividendos de novo. Então, difícil a gente falar que vai cair para 27 numa linha reta. Mas como ele traz essa expectativa para o mês que vem, eu vejo que, nossa, até mês que vem tem chão, infelizmente, ou felizmente no caso aí da tese. Junho e julho são meses mais compradores. A gente pode ver que esse cenário, só para adequar um pouco aí, Lucas, os 27, se não chegar no mês que vem, chega em agosto. Agosto, mês do desgosto. Eu vou permanecer no à vista vendido em Petrobras. Tá certo, boa. Dá tempo de mais algumas perguntinhas, viu, Camila? A gente aproveita aqui, chegou muito superchat também aqui com a gente, viu, Camila? Bem legal a participação dos nossos ouvintes, as perguntas não param de chegar também. Estamos com 1.424 likes, nossa meta é chegar em 1.500 likes ainda até o fim do pregão. Então vamos fazer mais algumas perguntinhas. Umas 2 ou 3 perguntinhas aí, separa aí pra gente finalizar com o Gui Cunha, Camila. Fechou, então eu vou dar uma focada aqui no WhatsApp, porque teve bastante gente mandando mensagem. Vou pegar pelo Marcelo Azambuja, que foi o primeiro. Ele pediu pro Gui olhar Prio 3. Prio 3, que papelzinho bom, viu? Que não anda com as petróleo, né? É o oposto da Petrobras. Então, petróleo caindo, as Junior Oils tendem a se prejudicar,
né? Então é o caso de Prio 3, 3R Petróleo, Petro Recôncavo. Então essas empresas dificilmente vão conseguir obter vida fácil no curto prazo com petróleo para baixo. Na ponta oposta ajuda a Petrobras. Então tem que alguém sorrir para, né? Alguém tem que contar piada para alguém rir, chorar e por aí vai. Então, Prio 3. Qual que é o objetivo do papel? Muito claro para mim, 42. Tá barato. Prio 3 tá barato. Onde que se compra Prio 3 para quem não tá no papel? Nos 34. Então tá desenhado aí, tá na meiuca, tá exatamente na meiuca Prio 3. Então se cair para 34, oportunidade de compra. Se o petróleo começar a acelerar o seu movimento nos próximos dias, busca os 42. Nesse meio do caminho, o que fazer? Eu compraria uma mãozinha. Se não tá no papel, compra uma mãozinha leve. Se tá no papel e tá assustado com a queda de hoje, aperta os cintos que até 34 vai. Nesse movimento de Prio 3 a 34, o Petrobras vai estar rompendo a resistência dos 31,23, 31,33, 37 e azedando a nossa tese aqui, inclusive. Boa, Gui. Tô vendo aqui também lá no WhatsApp que o Rogério Melo, ele quer saber o que você acha. Na verdade, ele quer saber se tá na hora de comprar VEG. Ah, cara, VEG é um papel tiozão, né? VEG é um papel... Explica isso daí. Papel tiozão. Você fala assim, caiu. Como é que é o negócio? Mas tá de ladinho, né? Ele tá dentro de uma congestão. Não chegou hoje a atingir as mínimas das últimas semanas. Tá na hora de comprar VEG? VEG só se compra 30. Se for olhar análise técnica puramente, na risca e tudo mais, tem chão aí de 20% para cair a VEG. Acredito que vai cair 20%? Não. Mas eu também não tô afim de pagar para ver. Papel tiozão é aquele papel anda de lado com foco em dividendo. Ninguém vai ficar colocando VEG em carteira mensal, por exemplo. Vai colocar em carteira dividendo, que vai ficar trimestre, semestre posicionado. Então, se você é um investidor em foco de recebimento de dividendo, mudança de ciclo, é um primeiro grande suporte, tá? Mas se romper aí também, nessas mínimas que está se formando ainda na faixa dos R$36, vai cair direto e reto para 30. E mesmo assim, ainda é um viés comprador, tá? Então, estando aí no cenário de dividendos, uma carteira previdenciária de longo prazo, hora de aportar. Chegou a hora de aportar. Para trade, se você é ansioso, tá olhando os próximos 2, 3 meses só, você pode se decepcionar com o VEG sim. O Samir Costa diz que VEG é papel de previdência. Aí, por isso que é de tiozão também. O Samir tá explicando aí. Porto, Taesa, todos esses papéis aí. O Lucas Inácio agradeceu aqui o seu comentário sobre a opção de Petrobras, Gui. Ele falou, manda um abraço pra Mato Grosso. Bom, um abraço aí pra Mato Grosso. Manda você também seu abraço pra Mato Grosso, Gui. Já foi pra Mato Grosso? Beijo do Cunha, não fui porque ele não me chamou, né? Se o Lucas falar assim, ó, chama, tem que desbravar o Pantanal, Gui, você lá em Mato Grosso. Imagina, 10 dias de cegas, lá só girando dólar pelo celular. Coisa boa. É o nosso boiadeiro, Guilherme Cunha. Boa, 4 horas e 20 minutos. Mais uma perguntinha, Camila. A gente tá generoso com o Guilherme. Na verdade, a gente tá aprendendo o Guilherme no estúdio pra você, viu? É verdade. Manda mais uma pergunta aí, Camila. Vamos lá, então, porque o Rafael Pereira, lá no WhatsApp, eu falei que tem muita pergunta do WhatsApp, viu? Nem vai dar pra fazer todo mundo. Mas ele quer saber se vale uma entrada em Magazine Luiza em 3,40, Gui. Boa, vou falar. Posso realizar um sonho aqui, Medina? Principalmente que acho que saiu um painel Urgente Mover Pro. Que é o musiquinha aqui, mas acho que não deu certo. Aí, é isso aí. Obrigado, viu? Os pés da tarde é sensacional. Foi um avião e a Local Web teve aí uma despencada depois do downgrade de JP Morgan. Então o JP colocou aí a Local Web num cenário de neutra para venda, né, se eu não me engano, e isso vai trazer um cenário aí de perspectiva de buscar aqueles pontos mais para baixo. Tá, então para o nosso ouvinte lá que estava tentando identificar melhorias de preço para a Local Web, eu acho bem interessante esperar os cenas dos próximos capítulos, porque pode adequar bastante o preço. Como subiu bem, tem essa rasgada e teve o JP azedando aí no curto prazo, naturalmente vai buscar os dois grandes suportes, R$7,50 e R$6. Falando em Magazine Luiza, me incomoda, tá, pessoal? Em questão de preço, sim. Vejo que Magazine Luiza começa a gerar uma oportunidade de fato em 3,40, 3,20. Já tem bastante gente com ordem apregoada lá, mas daí na mínima, o papel bateu R$4 e caiu, tem que ser investimento. Tem que ser para olhar pro lendário rush natalino no segundo semestre, que daí sim o papel ainda permanece intacto no 5,08, 5,18, ou seja, o upside é alto. Mas é chato, hein? É trade chato. Eu ficaria com o dinheirinho em caixa esperando aí a bolsa gerar um viés mais claro. Vou repetir para vocês, a bolsa só não está caindo forte
né? Não tá caindo brabamente, porque nós temos 3 empresas sustentando. 3 não, que Itaú já virou. Itaú já é negativo 0,21, a gente só tem Petrobras e Vale, a duras penas Vale, tentando segurar um pouco do rojão da bolsa aqui. Então eu vejo que pode ter mais quedas em Magazine Luiza, vai ter mais quedas em Local Web e VEG pode romper esse suporte, tá? Então tem que ser aportes rotineiros, né? Acho que o que a gente tem que para educar o investidor? Cara, tá todo mundo com medo de ficar de fora da festa. Vai comprando aos poucos. VEG você vai comprando aos poucos, você vai recebendo dividendos no meio do caminho. Magazine Luiza não. Então você tem que ser cada vez mais cirúrgico. Então o mercado tá aí para esperar. Realmente o índice futuro e o Ibov hoje não corresponde à realidade de negociação da Bolsa Brasileira como um todo. Maravilha. Guilherme Cunha, Gui, obrigado, hein? Sempre presente aqui conosco, ficando um pouquinho até mais no horário, porque as perguntas são muitas aqui com a gente. Deixa também espaço para o seu destaque final, viu, Gui, para o nosso ouvinte. Um grande abraço a você e até amanhã, hein? É isso. Até amanhã. Vi 2 comentários aqui. O meu xará Guilherme Rodrigues colocou que da Local Web sai logo de manhãzinha, mas até realmente para justificar os pontos mais para baixo. Para complementar, né, um pouco do racional que você trouxe, né, importante, Gui? Exato. E o Fabrício colocou aí realmente, de fato, Embraer. Meu destaque fica para Embraer. Tá dando sopa numa região de compra. Ninguém perguntou da companhia, mas eu fiz uma mãozinha em Embraer aí, uma mãozinha pesada, inclusive, e eu vejo que ela tem sim um upside para o segundo semestre. Tá, então teve uma queda forte com o noticiário aí de aquisição abaixo do esperado nessa última feira, digamos assim, das aeronaves, mas o contexto do segundo semestre é uma receita futura provisionada gigante, tá? Então fiquem de olho aí, porque Embraer, para quem tem paciência no segundo semestre, tem de novo um trade de 15%, 20%, voltando lá para a faixa dos R$20. Beijo do Cunha! Amanhã tem voo, hoje, agora é só deitar e dormir. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.